Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós estaremos fazendo breadsticks. Esse é um tipo de pão servido em restaurantes italianos, acompanhado de massas. Então vamos para a receita. Aqui eu vou precisar de 2 xícaras de chá de água morna, 200 ml, uma xícara de 200 ml. Vou precisar de uma colher de chá de fermento biológico ou fermento para pão. Vou precisar 2 colheres de sopa de açúcar. Vamos esperar um pouquinho, mexer. Vamos acrescentar 1/4 de xícara de chá de manteiga ou margarina e meia colher de chá de alho em pó. Se vocês não tiverem alho em pó, vocês podem colocar um dente de alho amassado. Agora vamos acrescentar 3 xícaras de farinha de trigo branca. E pessoal, nesse ponto nós estaremos acrescentando 5 xícaras de farinha de trigo. E depois sovando essa massa, acrescentando também o sal. Por que que a gente acrescenta o sal somente depois que estamos já misturando a farinha de trigo? Porque o sal, se acrescentado no começo do fermento, ali quando está dissolvendo o fermento com a água morna, ele não vai ajudar o fermento a crescer. O que ajuda o fermento a se alimentar é o açúcar. Então, se você coloca o sal, ele vai ter uma ação contrária. Então, é sempre bom acrescentar o sal depois que já está acrescentando a farinha de trigo. Outra dica que eu tenho para quem está começando a fazer pão ou quem nunca fez, vai ser a primeira vez, se vocês moram num lugar muito quente, não precisa acrescentar uma água morna. Acrescentem de fria para quase morna, mas não morna, ou então acrescenta somente fria, porque a temperatura muito quente também, ela mata o fermento e não ajuda essa massa a crescer. Eu lembro, quando eu era adolescente, eu inventei de fazer um pão seguindo uma receita. E aí, como eu morava no Piauí, a temperatura lá é muito quente. Quem mora aí sabe, não é, gente? Então o fermento morreu. Mesmo assim, eu resolvi colocar essa massa no forno e esse pão saiu do forno, gente, parecendo uma pedra. Então, a dica é essa: não fiquem com medo de fazer pão, achando que vai estragar os ingredientes de vocês. O segredo é esse: se está muito quente, coloquem água da temperatura ambiente, porque o próprio clima vai ajudar a sua massa a crescer. Façam, me digam, me contem como foi a sua experiência, se foi a sua primeira vez fazendo pão, se essa dica deu certo com vocês. Vocês podem fazer essa massa à mão também, gente. Sovar a mão, tá bom? Então, foram 4 xícaras até agora. É claro que uma batedeira facilita muito na hora da sovação. Mas você fazendo à mão, você vai precisar de pelo menos 10 minutos sovando essa massa. Gente, como vocês podem ver, a massa ainda está bastante mole. Mas eu não quero ela muito dura. Eu vou mostrar pra vocês como vai ficar. Vou colocar mais um pouco de trigo. E essa massa vai descansar por 1h30. E aí a gente vai modelar. E depois ela vai descansar por mais 1h30. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha aqui. Como vocês podem ver, a massa, olha, ainda está grudando. Ainda está mole. Eu vou colocar mais um pouquinho de massa. E o que eu vou fazer? Ela ainda vai ficar assim mole. Olha, eu só vou misturar aqui com as mãos pra desgrudar, olha, tá vendo? Já tá desgrudada. Mas eu não vou sovar mais essa massa. Olha aí. Como vocês podem ver, a massa tá bem molinha, macia, olha. Vocês podem ver a textura da massa. Mas eu não vou mais sovar, só vou deixar ela aqui redondinha. Então não foi, olha que o tanto que sobrou da 5ª xícara. Sobrou um pouquinho. Então a gente vai usar essa daqui para depois modelar. Como vocês estão vendo, olha aí.
aqui a massa. Agora eu vou deixar ela crescer. Pessoal, vou ensinar aqui pra vocês uma lasanha italiana. Aqui eu tenho meio quilo de carne moída e 200 gramas de salsicha italiana moída. Ela é um pouco apimentada, mas não é muito, tá? Tem umas que é bem forte, essa aqui eu escolhi a média. E aqui eu não coloquei óleo, porque, como eu já falei pra vocês, eu não coloco óleo na carne moída. Eu vou bater, misturar bem. Eu vou acrescentar sal, cominho, folha de louro e um tempero seco italiano. E por último, o molho de tomate, que é o sal. Vocês coloquem o sal a gosto. Aqui está o cominho. O cominho a gosto também. E vocês coloquem as ervas secas que vocês quiserem aí. Agora eu vou colocar as ervas, o tempero italiano. Eita, mas tá um cheiro tão bom. Esse alho em pasta, ele não tem sal. Eu fiz e coloquei na geladeira. E eu coloquei óleo. Em vez do sal, para conservar, gente, vocês podem colocar óleo na sua pasta de alho. Aqui eu tenho um molho de tomate. Agora eu vou deixar cozinhar. Foi mais ou menos, gente, meio litro de molho de tomate aqui. Vamos tampar aqui, baixar o fogo. Bem, pessoal, nesse ponto, a minha câmera já tinha parado de gravar e quando eu fui ver, já estava só no finalzinho. Mas eu vou passar a receita certinha para vocês, vocês não vão errar. É só misturar tudo, tá bom? Aí eu tenho 500 gramas de ricota e 500 gramas de mussarela ralada. Tenho também 120 gramas de queijo parmesão ralado. Tenho um ovo e salsinha seca. Bem, gente, aqui está a água da lasanha. Eu coloquei sal e um fio de óleo. E aqui eu vou colocar 8 folhas de massa para lasanha. Vamos deixar ela pré-cozida. Para poder montar a lasanha. Bem, gente, eu deixei a massa mais ou menos 2 minutos. Só mesmo para dar um choque na massa e pré-cozir. Mas eu conservo ela aqui na água quente. Aqui. Eu começo com molho vermelho no fundo. Vocês podem ver, tem bastante carne. Eu coloco agora a massa. Agora eu venho de novo com molho vermelho. É bom sempre prestar atenção nos cantos, porque vai ficar aquela lasanha com aquelas pontinhas secas. Sempre coloque
bastante molho. Pronto. Agora vem aqui nosso molho branco. Acho que tá bom. Agora nós vamos acrescentar a outra parte da massa. E a última folha. Vamos terminar com o resto do molho vermelho. E a outra metade do molho branco. Nós vamos finalizar com a outra metade do molho branco. Vamos espalhar um pouco. Como eu disse, não precisa ficar perfeito. Vocês poderão ver o resultado depois. Essa massa agora vai ao forno, 180 graus. Vou deixar por mais ou menos 1 hora no forno, até esse queijo ficar bem douradinho e a massa terminar de cozinhar. Porque se vocês lembram, eu não cozinhei essa massa inteiramente, ela só está pré-cozida. Vamos levar ao forno agora. A massa está no forno, vamos esperar mais ou menos 1 hora, de 40 a 1 hora, até mais. Bem, pessoal, aqui, como vocês podem ver, a massa cresceu, a massa do pão. Nós agora vamos polvilhar o restinho daquela farinha de trigo e vamos modelar os nossos pães e deixar crescer por mais um pouco. Por mais 1 hora, mais ou menos. 1 hora e meia. Ela ainda tá bem grudadinha. Mas é assim mesmo, ela tem que ficar uma massa macia. Ela não pode ser aquela massa pesada, sovada. Vocês podem ver, olha, bem macia essa massa. Parece, olha só. Agora eu vou pegar uma faca e vou dividir essa massa. Vamos cortar essa massa em 2 porções primeiro. E mais ou menos em 4 porções. Os tamanhos não vão ficar perfeitos, mas se vocês tiverem uma balança em casa e quiserem fazer os tamanhos perfeitos, vou pesar. Aqui eu vou começar por esse. Sempre quando eu faço pão assim, eu gosto de primeiro enrolar, assim. Deixa eu pegar aqui mais um pouquinho de trigo. Eu gosto de enrolar. Depois que eu fiz essa bolinha, eu gosto de abrir novamente. Aqui, gente. Nós vamos abrir. Preciso de mais espaço. Vocês abram um retângulo. E aí vai enrolando, assim. Enrola. Dá uns beliscões embaixo, que é pra fechar bem. E
E essa parte de baixo, essa parte que foi feita os beliscões, vocês coloquem pra baixo, tá bom? Olha, vocês podem até aumentar mais, ó. Olha, faça o tamanho aí que vocês... E aí eu tenho um refratário aqui que eu untei. Vou colocar. E aí eu vou repetir o processo. Bom, gente, eu vou fazer mais um aqui com vocês. Como eu disse, eu começo enrolando a massa. E agora eu vou abrir mais ou menos num retângulo. Não precisa ser perfeita, essa massa é tão boa, tão gostosa. Vale a pena, gente, vocês fazerem em casa aí para a família de vocês. Agora nós vamos enrolar de novo. Vamos dar aqui os beliscões embaixo. Olha, estica bastante. Vamos colocar no refratário. Como vocês podem ver, aqui está o refratário. Eu vou terminar e depois eu volto. Vamos deixar crescer mais ou menos 1 hora com pano úmido em cima, prato úmido. E vamos levar ao forno 200 graus Celsius. A lasanha ficou pronta. Agora eu vou tirar. Bem, pessoal, como vocês podem ver, os pães cresceram. Aqui. Eu vou colocar no forno a 200 graus Celsius. Bem, pessoal, enquanto o pão assa, aqui eu tenho queijo parmesão e umas 3 colheres de sopa de manteiga com uma pitadinha, uma colherzinha de café de alho em pó. Quando o pão sair do forno, eu vou passar por cima e passar por cima a manteiga e salpicar o queijo parmesão. Bem, pessoal, para acompanhar eu tenho essas saladinhas. Se vocês quiserem a receita dela, coloquem nos comentários, mas eu vou dizer logo para vocês, não tem segredo. Aqui eu tenho alface, eu tenho cenoura ralada, tenho maçã cortadinha em fatias, eu tenho alguns tipos de tomate cereja, tem amarelo, vermelho e um roxo. E também tipo uma uva passa que é chamada cranberry. E também eu tenho espinafre, já falei espinafre, eu tenho brócolis cru. Pronto, é isso. Gente, como vocês podem ver, o pão ficou pronto, tá douradinho. Agora vamos passar a manteiga e salpicar o queijo parmesão. Agora nós vamos passar a manteiga no pão, salpicar o queijo parmesão. Nós vamos fazer em todos eles. Bom, gente, aqui a lasanha está pronta. Vocês devem deixar alguns minutos descansando para assentar. Toda vez que fizerem uma lasanha, não é bom partir na mesma hora que sai do forno. Então, nós vamos partir aqui um pedaço. Tá um cheiro tão bom de pão fresco. O pão que nós fizemos para acompanhar essa lasanha também tá muito cheirosa. Vamos colocar agora uma porção. Aqui, vocês podem ver. Vamos colocar um pouco de salada. Aqui o pão. Bem, pessoal, agora eu vou partir aqui o pão para vocês verem. Olha, gente, que delícia, e o cheiro que tá pela casa. Olha só, maravilha.
Aqui eu vou partir a lasanha pra vocês verem. Deixa eu tirar aqui. Olha só. Estão servidos? Passei na casa de vocês. É uma delícia, eu garanto. Essa foi a nossa receita de hoje. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem no like, compartilha e não esqueçam de apertar no sininho para não perder as outras receitas. Lembrando que nós temos receitas toda segunda-feira e quinta-feira. Até mais, Deus abençoe a todos.